Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou contar um pouco como é que foi o meu terceiro trimestre de gravidez, os meses finais, as semanas finais da minha gestação. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você conseguir acompanhar as próximas dicas, cuidar cada vez melhor do seu corpo e da sua saúde. Bom, no terceiro trimestre eu senti bastante as mudanças na minha digestão. Como o bebê está maior e ele acaba deixando o aparelho digestivo como se fosse mais esmagado, eu senti bastante alteração na minha digestão. A digestão ficou mais lenta, eu comecei a ter refluxo, principalmente à noite, e se eu jantava muito tarde. Eu comecei a ter sintomas como azia, queimação, que eu nunca tinha tido isso na vida, então tudo isso me incomodou um pouco. Tendo esses sintomas, eu comecei a fazer refeições mais leves, porque as refeições mais leves elas me incomodavam menos depois na digestão. Então, tudo que eu comia numa quantidade maior, eu comecei a comer um pouco menos, eu comecei a fracionar mais as refeições, porque aquilo era um pouco mais confortável para mim. Eu sentia menos problemas na minha digestão, eu comecei a jantar um pouco mais cedo, eu comecei a evitar praticamente todas as refeições tomar líquido. Eu já não tenho muito hábito de tomar líquido nas refeições, mas às vezes quando eu saía, ia jantar fora, comer uma pizza, que eu gostava de tomar alguma coisinha, eu comecei a cortar esse hábito, porque eu sentia que a minha digestão ficava mais lenta e que eu tinha mais tendência a ter refluxo quando eu consumia algum líquido durante as minhas refeições. Então essas pequenas mudanças elas começaram a aparecer na minha alimentação, porque realmente eu comecei a sentir muita dificuldade com a digestão e logo no começo do terceiro trimestre, então eu fiquei mais de 2 meses sentindo esse tipo de sintoma. Eu não sei se foi em decorrência disso, dessas pequenas alterações na alimentação. Um dos últimos ultrassons que eu fiz, a médica achou que o meu bebê estava pequeno, então ela viu o tamanho dos ossinhos, o peso e falou que estava um pouco abaixo da média para aquele período da gestação. Isso me deixou muito preocupada no início. Eu tentei aumentar um pouco a quantidade, principalmente de proteína que eu estava consumindo, porque isso ia ajudar o bebê a crescer. Mas eu confesso que eu não consegui aumentar muito a minha alimentação por essas dificuldades que eu estava com a digestão. Eu também não sei se foi exatamente por causa da alimentação, que ele estava num tamanho menor. Depois de algumas semanas, de mais ou menos 4 semanas, eu repeti o exame e aí já estava num tamanho normal, num tamanho mais próximo da média daquele período. Então isso já me deixou um pouco mais tranquila, eu consegui chegar num tamanho do bebê que é um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, satisfatório para aquele período da gestação, e isso me deixou um pouco mais tranquila diante da preocupação inicial do bebê estar pequeno. E uma outra coisa que eu senti também durante esse período, algumas vezes eu tive cãibras durante a noite. Eu não costumo ter cãibras, eu como muito bem frutas, eu como banana, e mesmo com essa alimentação variada, eu tive algumas cãibras, principalmente à noite, na região da panturrilha. Aquilo me incomodou um pouco, meu médico recomendou que eu tomasse bebidas isotônicas, né, como Gatorade, para eu repor os sais e para eu não ter tanto esse tipo de sintoma. Aí tomando Gatorade, que eu não tenho muito hábito de tomar também, não é uma bebida que eu costumo usar no meu dia a dia, mas o Gatorade também deu uma aliviada nesses sintomas. Eu não tive mais com tanta frequência as câimbras depois que eu comecei a consumir esse tipo de bebida. Agora, ao contrário do segundo trimestre, que eu estava me sentindo super bem, super disposta, no terceiro trimestre eu tenho me sentido mais cansada do que eu estava no segundo trimestre. É um cansaço diferente do que eu senti no primeiro trimestre, mas eu senti como se fosse um peso maior do corpo. Isso interferiu inclusive nos meus treinos, eu tive que reduzir as cargas, reduzir a intensidade do treino, porque eu já não estava conseguindo treinar a mesma coisa. Continuei me exercitando, foi ótimo, eu consegui continuar praticando musculação, continuei praticando dança, o que eu conseguia no período, que foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais limitado, mas eu consegui ainda fazer algumas aulas, dançar um pouco, né, que é uma coisa que eu gosto muito, mas na musculação principalmente, o que não tinha sentido no primeiro e no segundo trimestre em relação a cargas, a intensidade, eu senti bastante no terceiro, porque eu precisei reduzir principalmente cargas para conseguir continuar praticando musculação.
E uma coisa também que eu senti muito acentuado no terceiro trimestre, que interferiu tanto nos treinos quanto no dia a dia, é que eu senti uma redução muito grande da força abdominal. Então, algumas posições que a gente usa nos treinos, alguns exercícios que eles exigem mais força abdominal, eu comecei a ter dificuldade maior, principalmente no terceiro trimestre. Por exemplo, tríceps na polia, que a gente tem que ter uma sustentação abdominal boa, alguns exercícios que são feitos em pé. Então, para alguns exercícios eu comecei a sentir muita dificuldade porque o meu abdômen é como se não tivesse mais força nenhuma. E no dia a dia eu estranhava porque todas as vezes que eu me deitava eu não tinha facilidade para me levantar, eu precisava do apoio dos braços. Quando eu sentava num sofá, por exemplo, muito reclinado, eu tinha dificuldade de retornar por causa dessa falta de força abdominal. Então eu fiz algumas alterações, tanto no dia a dia quanto nos treinos, para eu conseguir me virar sem essa força abdominal. E isso para mim foi uma coisa muito forte. Bom, gente, esse foi um resumo de como foi o meu terceiro trimestre. Se você já passou por uma gravidez, comenta aqui embaixo como é que foi o seu terceiro trimestre, se você teve alterações parecidas no seu corpo, se você teve outro tipo de sintoma e se você vai passar ainda por esse finalzinho de gravidez também. Eu agradeço por você estar assistindo esse vídeo, eu espero que essas informações ajudem vocês. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!